A paz do Senhor, irmãs. Hoje vamos para o 21º dia com as mulheres da Bíblia. E hoje vamos estar estudando e meditando sobre a mulher do fluxo de sangue, com o tema Fé para ser curada, rompendo as barreiras. A palavra que vamos estar lendo está lá em Marcos, no capítulo 5, do verso 25 a 34. Amém? Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, vivendo, sofrendo de uma hemorragia, e muito padeceu à mão de vários médicos, tendo despendido tudo o que possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou as suas vestes. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Ele, porém, olhando ao redor para ver quem fizera isso, então a mulher, atemorizada e tremendo, conscia de que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá-te em paz e fica livre deste mal. Amém? Glória a Deus, né? A gente vê aqui na história que essa mulher, por 12 anos, ela sofreu com hemorragia crônica. As consultas aos médicos tinham somente aumentado a dor e consumido os bens dessa mulher, deixando-a ainda pior do que quando começou o tratamento. E havendo tentado todas as coisas, e podia ter tornado uma legítima cética, assim, sem acreditar-lhe na sua cura, então ela ouviu falar a respeito de Jesus. E nós vemos que, no decorrer de tantos anos que essa mulher ficou enferma, nós vemos que a enfermidade dela já não estava também no corpo, mas com certeza essa mulher estava com uma dor na alma, estava com a alma doente. E a sua maneira ali de abordar Jesus era diferente da maioria. Ela veio por trás e tocou na orla das vestes de Jesus, desejando que ninguém, inclusive Jesus, lhe notasse ali. Não sabemos se essa mulher se sentiu indigna de falar com ele, temerosa por causa da sua impureza, porque lá em Levítico, no capítulo 15, lá fala que as mulheres, quando estavam nesse período, elas eram consideradas como impuras, né? Ou ela estava ali preocupada porque não haveria chance de conseguir falar ali com ele devido a tamanha multidão ali. Mas sabemos que tinha fé suficiente na pessoa de Cristo para acreditar que a sua vida mudaria se simplesmente ela tocasse nas suas vestes. E ela estava certa. Embora o texto bíblico deixe claro que o corpo daquela mulher foi curado no momento em que ela estendeu a sua mão a Cristo, isso não era suficiente para Jesus. Ele queria lhe dar mais. E Jesus parou ali bruscamente e perguntou quem o havia tocado, né? E os discípulos estavam incrédulos do que ele estava falando. Eles viam a multidão, mas Jesus via o indivíduo. Ele estava vendo aquele monte de pessoa, mas Jesus via ela. Havia saído poder dele, mas o seu poder não havia se esgotado. A cura não havia sido completa. Ela era mais do que um corpo com hemorragia. Era uma mulher necessitada. Quando essa mulher entrou em contato ali com o Senhor, ele e ela sabia, embora ninguém mais soubesse. Jesus não iria sair dali até que ela se aproximasse dele. E essa mulher ali, ao ser abordada, fazer ali aquela abordagem, depois ela se aproximou, tremendo de medo, quando ele perguntou ali, e caiu aos pés e contou toda a verdade. E Jesus ali, ele a chamou de filha.
Ele garantiu seu corpo, que seu corpo estava curado pela fé, não pelas vestes que ela tocou. E mandou ela ir embora ali, livre de toda aquela ansiedade. Quando ele falou, vai em paz, estava livre da ansiedade. E a alma dela foi curada ali naquele momento. Não só o corpo físico, né? Mas ela alcançou ali a salvação, ela alcançou a cura na sua alma também. Que aquele coração aflito, angustiado devido a tanto tempo. E essa história dessa mulher, além de comovente, com um significado profundo, oferece poderosas lições para nossas vidas. Há muito que aprender sobre grande fé e determinação com essa mulher, que atravessa a multidão e tocou as vestes de Jesus. Ela rompeu as barreiras ali e ela tocou no Senhor e ela acreditou naquela palavra, ela proferiu aquela palavra que se ela tocasse ali na orla das suas vestes, ela seria curada. E ela tomou posse daquela palavra e ela tocou e imediatamente a palavra fala que ela foi curada. E ela experimentou ali imediatamente a cura completa, não só do corpo físico, mas o espiritual e o emocional também dela foi curado, né? Com grande fé e determinação, ela pressionou através da multidão ali, ela rompeu as barreiras da multidão e a tocou nas vestes de Jesus, experimentando ali a cura, né? E essa história é de um testemunho de poder, de fé, o poder da fé e da perseverança em fases da adversidade. É uma mensagem de esperança para aqueles que estão lutando contra uma doença física, emocional, que está passando por uma crise de ansiedade, de depressão ou uma enfermidade no corpo. E em busca da cura ali, ela tinha gastado tudo com os médicos. Ela não sabia mais o que fazer. Jesus ali foi a sua última esperança. Quantas vezes nós procuramos recursos em coisas, gastamos o que temos com dinheiro, o nosso dinheiro com o médico ali, com as coisas desse mundo, e a última opção que procuramos muitas vezes é Jesus. Muitas vezes a última opção nossa é ir atrás do médico dos médicos que pode nos curar. E ela ali, ela não sabia mais o que fazer ali, então ela decidiu colocar todas as suas forças que lhe restavam e foi rastejando ali atrás de Jesus. Ela foi ali no meio da multidão, acreditando que se ela tocasse ali, ela receberia a cura. E foi exatamente isso que ela fez. A gente fica imaginando ali que ela foi no pensamento ali, quando ela ouviu falar de Jesus, ouviu falar do poder que ele tinha, de tudo aquilo que ele estava fazendo, curando, libertando, e ela colocou aquilo, acendeu uma fé no coração dela, como se ali a esperança reacendeu ali no seu coração. A gente fica imaginando ali no pensamento dela, se eu apenas tocar eu serei curada, se eu apenas lhe tocar eu serei curada. E a gente sabe, de acordo com a lei, que ela não podia estar no meio da multidão, ali no meio das pessoas, que ela era considerada uma mulher impura, e ela foi ali no seu cantinho, foi de mansinho. A gente fica imaginando que aquela mulher já não vivia mais com sua família, vivia mais isolada, ela já não tinha mais dinheiro, e ela foi ali na sua fé, na sua convicção, ela creu na palavra, e a palavra ela tem poder, e ela foi falando aquilo ali na mente. A gente fica imaginando, rompendo as barreiras ali, ela, se eu apenas eu tocar eu serei curada, se eu apenas eu tocar eu serei curada, e foi ali rompendo as barreiras até chegar e tocar nele e ser curada. Aleluia, né? E assim ela recebeu a cura ali, e Jesus ali perguntou, quem me tocou? Imagina ali o medo que ela estava com que alguém descobrisse ali, e no entanto ela criou coragem, explicou tudo o que havia acontecido com ela. Então Jesus respondeu de forma positiva, dizendo que a fé dela havia curado, e havia a curado. A história da mulher do fluxo de sangue aqui é uma passagem muito rica em lições espirituais e pessoais. E aqui vamos falar de alguma dessas lições que podemos extrair nessa história. Nós vemos aqui nessa história que a fé pode superar o obstáculo. A mulher do fluxo de sangue ali, ela tinha uma condição ali médica crônica.
que a impedia de se relacionar socialmente e religiosamente com outras pessoas. No entanto, ela acreditava que Jesus poderia curá-la e a fé foi recompensada. A história nos ensina que, independente da circunstância, a fé pode nos ajudar a superar os obstáculos e encontrar solução. A humildade, nós aprendemos também nessa história que a humildade ela é importante. Quando Jesus perguntou quem havia tocado as suas vestes, a mulher do fluxo de sangue, ela se aproximou dele tremendo e contou toda a verdade. Ela não tentou esconder seu ato ou fingir que não era com ela. A humildade é uma virtude importante que nos ajuda a crescer em nossa vida espiritual e pessoal. Aleluia, né? Nós vemos também que a cura ela pode vir de maneiras inesperadas. E essa mulher ela tentou muitas maneiras diferentes de curar antes de tocar nas vestes de Jesus. Ela provavelmente não esperava que a sua cura viesse de um ato tão simples. Mas a história nos ensina que a cura pode vir de maneiras inesperadas e que precisamos estar abertos a todas as possibilidades. Nós vemos também aqui a cura é um processo pessoal. A mulher do fluxo de sangue foi curada imediatamente quando tocou Jesus, mas sua jornada de cura não havia terminado ali. Ela precisou se aproximar dele, contar a sua história e ser reconhecida por ele para sentir verdadeiramente curada. A história nos ensina que a cura é um processo pessoal e que requer tempo e esforço. Nós aprendemos aqui também que a importância do amor e da compaixão. Jesus mostrou amor e compaixão por aquela mulher, reconhecendo seu sofrimento e curando-a. Essa história nos lembra da importância de mostrar o amor e a compaixão pelos outros, especialmente aqueles que estão sofrendo ou sendo excluídos da sociedade. Amém? Que nesse dia nós venhamos romper as barreiras, venhamos romper com a barreira da incredulidade, com a barreira da falta de fé, que venhamos nos prostrar perante o Senhor, que venhamos com a nossa fé tocar nas suas vestes e crer que seremos curados, que se nós estamos precisando de uma cura física, uma cura emocional, espiritual, que hoje venhamos tocar nas suas ordens, com a nossa fé venhamos tocar, romper as barreiras e sermos curadas, que ao tocarmos nós seremos curadas em nome de Jesus, aleluia, né? Glória a Deus. E ali quando Jesus, ele pergunta para ela, quem me tocou? E ali após a mulher do fluxo de sangue tocar as vestes de Jesus e receber o milagre do Senhor, ele a diz, filha, tua fé te salvou, vai-te em paz. Sabe o que Jesus estava querendo dizer ali? Ele é maravilhoso e com uma simples frase ali, ele demonstrou ele demonstrou ali para ela, assim, no seu olhar, na sua fala ali, filha, o seu milagre começou antes de você tocar em minhas vestes. O seu milagre se iniciou no momento em que a sua fé foi manifesta no mundo espiritual. E digo mais, o que lhe curou não foi o teu toque, pois se fosse apenas o toque, toda essa multidão estaria curada. Mulher, eu tenho que ir ao rumo da casa de Jairo. Ali nós vemos que ele estava indo ali para curar a filha de Jairo e ela foi curada ali no meio do caminho, né? E ali ele é onipotente, ele é onipresente, ele é todo poderoso, ele conhece as nossas necessidades, ele conhece as nossas aflições, aleluia. E com certeza a mulher do fluxo de sangue saiu dali toda plena, com a saúde restaurada, feliz, sabendo que agora poderia viver com sua família e sair sem medo nas ruas. E da mesma forma, eu e você podemos vencer e ser abençoadas, podemos romper as barreiras e ser curadas, ser tocadas, aleluia, libertas. Amém, Jesus, glória a Deus. E não importa o tempo do nosso sofrimento, da doença ou da dificuldade, Jesus está aqui do nosso lado, pronto para nos ajudar e nos fazer feliz. Amém? Glória a Deus.
Aleluia, que possamos aprender com essa mulher e não perder a oportunidade, que possamos romper com as barreiras nesse dia. Eu não sei qual é a barreira que você tem que enfrentar, eu não sei qual é a multidão que você tem que atravessar para receber a sua cura, a sua libertação, mas hoje eu te digo, com fé, rompa as barreiras, aproveite a oportunidade que o Senhor tem te dado. Aleluia, glória a Deus. Soberano Deus, eterno, grandioso Pai, eu te agradeço, eu te louvo, eu te exalto, eu te engrandeço ao Senhor, pois Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és majestoso, Tu és o Deus de cura, de milagre, o Senhor nos ouve, o Senhor está sempre conosco do nosso lado, ó Pai. Obrigado, Pai, pelo milagre da vida, obrigado pelas misericórdias que se renovaram nessa manhã. Perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas falhas, ó Pai, em nome de Jesus. Que hoje venha ser um dia de romper as barreiras, romper a barreira, meu Pai, romper a multidão, romper a barreira da incredulidade, da falta de fé, meu Pai, em nome de Jesus, da inconstância, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Que venhamos tocá-lo nesse dia, em nome de Jesus, ó Pai. Oh, aleluia, que as circunstâncias, as dificuldades não venham ser maiores do que o Senhor em nossa vida, mas que nós venhamos mostrar para nossos problemas o tamanho do Senhor em nossa vida, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Glória a Deus, que venhamos romper em fé, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Glória a Deus nesse dia, em nome de Jesus, ó Pai. Glória a Deus, ao Senhor toda honra, glória e louvor, meu Pai. Amém, Jesus, glória a Deus.